Beleza, pessoal? Vamos dar início a mais um tema do Seminário de Terapêutica Médicos Não Farmacológicas da disciplina de Terapêutica Médica 2. Aqui estão os dois temas do nosso trabalho. Aqui estão os integrantes do nosso grupo. Bem, primeiro vamos falar sobre a psicoterapia. Ela vem da junção de duas palavras do grego, psique, que significa mente, e a terapia, ato de curar ou ato de restabelecer o que foi perdido. Seu conceito está descrito como um método psicológico exercido por um profissional treinado para tal que tem por objetivo auxiliar as pessoas a lidarem de forma mais saudável com suas dificuldades e sofrimento, os quais podem ser vivenciados e manifestados de diferentes formas, tanto física quanto emocional. O tratamento psicoterápico é um meio de conhecer seus sentimentos, suas necessidades e seus desejos, proporcionando com isso o conhecimento dos padrões de comportamento dos sentimentos e pensamentos. Apesar da grande diversidade de modelos e concepções de psicoterapia, pode-se dizer que essas apresentam alguns importantes elementos comuns. São eles: necessidade de uma relação de confiança emocionalmente carregada em relação ao terapeuta, crença por parte do paciente que o terapeuta irá ajudá-lo e de que os objetivos serão alcançados, pressuposição da existência de um modelo conceitual que prevê uma explicação possível para o sintoma, problema e um procedimento para ajudar o paciente a resolvê-lo. É bom saber que no momento de 2022, a psicoterapia não é regulamentada como profissão, ela é, na verdade, uma atividade exercida em diferentes profissões. Para exercer psicoterapia, também não basta determinada titulação, é necessário estudo e aprimoramento constante. O mais comum é que ela seja exercida por psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. Agora vamos falar dos diversos tipos de psicoterapia. A psicanálise, que é a transferência e cura pela fala, a busca pelo autoconhecimento com bases filosóficas como Freud e Lacan. A terapia corporal, que se baseia que o corpo é um produto social e político, tendo como base que os sentimentos são um resultado da nossa relação do mundo e o que nos cerca, mostrando a inseparabilidade do corpo, mente e mundo, de forma radical. A terapia fenomenológica, que é a descrição da realidade, o aqui e agora, como se apresenta a percepção da pessoa, como um fenômeno a ser entendido pelo ver, sentir, pensar, ouvir, além de sintetizar e reduzir e explicar. A ideia central é não se ligar ao passado, se despir de preconceitos antigos e criar um novo aqui e agora, buscando saber a origem dos sentimentos e pensamentos, e sobre o que está ali diante do paciente no ali e agora. A terapia cognitivo comportamental, conhecida como TCC, é uma abordagem estruturada, diretiva, ativa e de prazo limitado, e fundamenta-se na racionalidade teórica de que o afeto e o comportamento são determinados pelo modo como as pessoas pensam, suas cognições, sendo essas baseadas na experiência e na vivência ao longo do tempo do paciente. Seu foco principal é mudar a forma como a pessoa pensa, considerando as emoções, as vivências e as crenças. A psicoterapia tem indicação para pessoas, casais, famílias ou grupos que estão em sofrimento emocional, em transtorno alimentar, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, estresse, transtorno bipolar, fobias, transtorno obsessivo compulsivo e outros. Em curtas palavras, podemos dizer que não há contraindicação para a realização de psicoterapia, podendo ser realizada nas diversas faixas etárias e podendo ser individual ou em casais e grupos. Embora tenha sido um processo lento e difícil, porque os profissionais inicialmente não possuíam vínculo emregativo, eram desvalorizados e as condições de trabalho eram inadequadas, hoje a psicoterapia é visualizada com um grande avanço na consolidação do NASS pelo Ministério da Saúde no campo da saúde mental. Vale ressaltar que a luta pela introdução da psicoterapia nos atendimentos oferecidos pelo SUS ocorreu através da construção do NASS. Aqui no quadro estão descritos todos os serviços oferecidos tanto na atenção primária, secundária e na terciária pelo SUS. A psicoterapia está ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Vivemos em uma época em que muito se trabalha a importância da saúde mental e como isso nos atinge no cotidiano. Portanto, frisamos a importância pela busca de tratamento que mais se adequa ao indivíduo, tornando assim esse processo mais tranquilo e adequado, deixando de ser algo maçante e complicado.
Agora nós vamos falar um pouco sobre a terapia ocupacional, que pode ser definida como uma profissão de nível superior, que está voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento dos indivíduos que têm alguma alteração cognitiva, afetiva, perceptiva e psicomotora, que pode estar relacionada ou não a um distúrbio genético, traumático ou alguma doença adquirida. Com relação aos princípios terapêuticos, eles podem ser resumidos em três. O primeiro é que os humanos têm uma natureza ocupacional, o segundo, que a doença pode interromper a ocupação, e o terceiro, que a ocupação é um organizador natural do comportamento humano. Então, no processo terapêutico, o paciente ele vai ser avaliado para identificar alterações nas funções práticas, sempre considerando a faixa etária, a formação pessoal, familiar e social. O projeto terapêutico, então, ele vai ter como alvo favorecer o desenvolvimento das capacidades psicoocupacionais do paciente. Os modelos terapêuticos, eles também basicamente são divididos em três. O primeiro é o modelo do processo de terapia ocupacional humanista, que não segue uma sequência de fatos ou de procedimentos, então o paciente que vai determinar os caminhos que vão ser percorridos. O segundo é o modelo do processo de terapia ocupacional positivista, que agora sim é definido em etapas distintas e logicamente organizadas, que vão possibilitar conhecer a patologia, determinar o prognóstico e a forma mais adequada para alcançar a meta terapêutica final. E o terceiro é o modelo do processo de terapia ocupacional materialista e histórico, que busca conscientizar os homens dessa opressão que eles estão submetidos, vivendo numa sociedade que é dividida em classes. Falando um pouco sobre as indicações e contraindicações, a terapia ocupacional ela é indicada para pacientes de todas as idades que precisam de adequar o ambiente ou a rotina das suas atividades depois que eles passaram por um quadro de deficiência ou dificuldade no desempenho dessas atividades de vida cotidiana. E qualquer contraindicação da continuidade do atendimento vai ser definida pelo terapeuta em acordo com o médico do paciente. Aqui a gente trouxe algumas atualizações sobre a terapia ocupacional, começando por um artigo sobre a saúde do trabalhador em tempos de Covid-19. Esse artigo analisou a importância da atuação da terapia ocupacional tanto entre os pacientes quanto entre os próprios trabalhadores da área da saúde, e revelou que a terapia ocupacional tem um papel muito importante nos casos de Covid, porque é a partir dela que são desenvolvidas ações para a readequação e reformulação das atividades realizadas no cotidiano. Isso é válido tanto para as famílias que têm condições de se manterem em isolamento social, quanto para aquelas que estão em situações em que alguns dos seus membros precisam sair do ambiente domiciliar para trabalhar. No âmbito hospitalar, a terapia ocupacional pode contribuir para adaptar os usuários à nova rotina do hospital e aos cuidados diários que são exigidos, para prestar esclarecimentos sobre a doença e sobre o seu tratamento, para que o usuário compreenda a sua nova situação, para posicionar o paciente no leito de forma adequada e prevenir o surgimento de lesões, e para criar dispositivos que vão possibilitar a realização das atividades cotidianas, como se alimentar, se vestir, realizar o autocuidado, tudo dentro do ambiente hospitalar. As ações de acolhimento, principalmente aos familiares, também são muito importantes, por causa do impacto do afastamento involuntário entre os membros da família e por causa das situações de luto. Em relação à atuação dos trabalhadores da saúde, os terapeutas ocupacionais eles podem intervir por meio de ações direcionadas ao acompanhamento e ao apoio desses profissionais, principalmente nos casos de afastamento do trabalho. E eles podem auxiliar também os trabalhadores da saúde a se adaptar às novas rotinas de trabalho. Bom, por fim, a gente conclui que não há um modelo de terapia ocupacional que seja universal. O mais adequado vai variar de indivíduo para indivíduo, e isso depende dos padrões e crenças de cada um e também da relação de cada um com o processo em si. Mas todos eles vão buscar o desenvolvimento das potencialidades ou das capacidades humanas, independente do contexto em que as pessoas estão inseridas. Essas são as nossas referências. Obrigada pela atenção de vocês.